Hoje vai ser mais um daqueles dias que eu não vou trazer o slide, então eu peço encarecidamente, se você puder abrir a sua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías. E eu vou dar um tempo maior, porque Isaías não é tão usual assim para a gente abrir, né? Então, Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Isaías 40, de 1 a 5. Enquanto você procura, e eu não sei se você chegou um pouco depois do início do culto, mas nesse mês de aniversário da nossa igreja, os ministérios, eles estão ficando responsáveis por um culto. Já tivemos no primeiro domingo o culto da juventude, onde tivemos belas palavras, músicas, conduzidas por eles, pela juventude, jovens e adolescentes. Tivemos também o ministério de administração, através da vida do pastor Antenor, mostrando os desafios que a nossa igreja enfrenta. E como a Dalila falou, que o Ministério de Ação Social, às vezes, ele atua ali onde muitas pessoas não veem. Eu acho que o de administração ainda é mais no bastidor. Mas tudo isso aqui que a gente está vivendo, como estrutura, como as condições necessárias para cada ministério acontecer, ele inicialmente parte desse Ministério da Administração. E na quarta-feira tivemos o Ministério de Música, onde o nosso querido ministro Neto trouxe as demandas, os sonhos, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas no final da mensagem. Acho que já deu tempo de você achar. E hoje é o de ação social, para você que chegou após o início. Então, você já deve ter achado no livro de Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, ou em outras traduções, uma voz clama no deserto. No deserto preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. E a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão. Pois é o Senhor quem fala. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado porque nós somos agraciados, Pai, pela tua revelação. E a oração que nós fazemos neste momento é que o teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é imaginação profética. Eu pensei em trazer outro nome, mas eu acho que ia trazer algum choque para os irmãos. Era Viva a Sociedade Alternativa. Mas calma, não tem muito a ver com o que o poeta lá falou. Mas o que nós podemos aprender acerca da profecia que influencia hoje, aqui nós, em 2025. Por isso que eu escolhi esse texto. Na verdade, esse texto foi colocado no meu coração a partir da fala do Robson, quando nós estávamos conversando sobre o que cada um falaria, e ele, lembrei do discurso do reverendo Martin Luther King, e ele usa exatamente esse texto aqui. Que esse texto, na verdade, também é repetido pelos evangelistas, Mateus, no capítulo 3, e em Lucas, no capítulo 3, quando ele vai falar sobre João Batista. João Batista é a voz que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. E essa referência do Novo Testamento é exatamente essa referência aqui de Isaías, capítulo 40. Mas quando falamos em profecia, já que o nosso tema é esse, a imaginação profética, muitas vezes vem ao meu e ao seu coração, pelo menos no meu, posso falar só por mim, vem a ideia de imaginar sempre algo como uma adivinhação, como algo que vai acontecer no futuro. É Deus agindo através da vida do profeta para falar acerca do futuro. E isso não é mentira, é verdade. Deus usou profetas no Antigo Testamento, e João Batista, nós acreditamos que foi o último dos profetas lá no Novo Testamento, que traz essa revelação de Deus para o seu povo. E eles falaram sim daquilo que estaria por vir que já aconteceu em algum tempo ao longo da história do povo de Deus, e por vir que ainda vai acontecer, que nós estamos aguardando também. Então o profeta fala sobre isso, mas não só sobre isso.
O profeta também, como diz um teólogo, ele é um intérprete da realidade. Então ele vai falar para a minha vida e para a sua vida através daquilo que ele enxerga no seu cotidiano, aquilo que ele enxerga na sociedade. Então hoje nós podemos sim imaginar que a profecia que foi dita lá no Antigo Testamento, ela se aplica a nós hoje, nessas duas esferas, tanto para reorganizarmos a nossa imaginação e imaginarmos um futuro prometido por esses profetas, onde Deus irá reinar para todo sempre, mas também pela esfera de que ela age hoje, que nós somos confrontados pela palavra do Senhor, para que essa profecia ela haja em nós, na nossa vida, aqui e agora. Então a profecia ela lê a realidade ao redor e ela critica a questão, tanto as questões sociológicas, como também as questões religiosas. Essas duas talvez sejam as duas esferas, os dois aspectos que os profetas do Antigo Testamento, eles falavam sobre isso. Eles criticavam os reis, os sacerdotes. Então os reis, de acordo com a política que eles agiam, que eles impunham sobre o povo, dizendo muitas vezes, vocês, reis, estão comendo, fazia essa metáfora, vocês estão comendo a carne, os ossos das pessoas, porque elas estão sofrendo por conta da sua má administração, ou porque vocês querem ter tudo só para si e deixar um bom número de pessoas à margem da sociedade, oprimidas, sofrendo. Essa é a realidade que percorre todo o Antigo Testamento e chega lá para Jesus. Quando Jesus ele vem habitar lá na região da Judéia, de Jerusalém, quando ele habita lá, a maioria da população que existia lá eram, sim, pessoas que viviam à margem da sociedade. Talvez, alguns estudiosos falam de mais de 80% da população eram vulneráveis. Por isso que Jesus andou entre eles, entre os vulneráveis. Mas também o profeta ele critica a religião. Se bem que naquela época era muito difícil você dividir religião de política. Mas ele criticava os dois, os reis e os sacerdotes. E tudo isso contra aquilo que nós imaginamos como os sistemas que oprimem o povo. E dentro da fé de Israel, nós podemos imaginar que a figura central da profecia foi Moisés. Apesar de que no Monte da Transfiguração, nós encontramos lá Jesus com Pedro, Tiago e João. E lá há uma transfiguração e aparece Elias e Moisés, e a gente ouve que Elias representa os profetas, mas o primeiro profeta, o profeta que moldou toda a imaginação do povo de Israel, inclusive da religião judaica, foi Moisés. Isso é bem claro lá em Deuteronômio, no capítulo 18, que vai dizer o seguinte, no versículo 15: o Senhor, o seu Deus, isso é Moisés falando para a Assembleia, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouça-no. Todos os profetas que vieram após Moisés, eles foram embasados nessa profecia aqui do próprio Moisés. E nós acreditamos que essa profecia foi cumprida 100% em Jesus Cristo, o profeta no meio do povo que iria agora representar o perfeito, o justo, o santo. Então Isaías ele vai relacionar a mensagem que nós lemos aqui, todo o livro de Isaías, a mensagem como se fosse um novo êxodo. Isaías é daqueles profetas que ele fala, o livro de Isaías ele fala para os 3 momentos que Israel viveu. Antes do exílio, ele alerta o povo que esse exílio viria, ele vai falar no exílio, e ele vai falar depois do exílio. Podemos dividir o livro aí em 3 partes, do capítulo 1 até o 39, pré-exílio, do 40 até o 55, exílio, e 56 ao 66, o pós-exílio. Mas Isaías, ele é considerado também o profeta que traz a esperança. É o profeta que ele traz o consolo para aquele povo. Então o papel do profeta não é apenas, digamos, descer o sarrafo no povo. Não é o papel apenas de criticar tudo aquilo que o povo está fazendo errado. Mas o papel do profeta também é trazer uma esperança. A esperança que está firmada em Deus. Então Isaías, ele alerta o povo. Ele fala, ele critica. Mas Isaías também ele traz uma esperança para o povo. E dentro dessa imaginação profética,
A primeira coisa que ela faz, ela precisa fazer na minha vida e na sua vida, é nos dar um olhar crítico. Nós precisamos criticar, no sentido da palavra mesmo, de analisar e fazer essa crítica àquilo que está acontecendo ao nosso redor, que não está de acordo com aquilo que cremos, que não está de acordo com aquilo que nós acreditamos que Deus, com o seu caráter, Ele é um Deus santo, justo, misericordioso e compassivo. Tudo aquilo que acontece diferente disso ao nosso redor é passível de crítica. Só que essa crítica, ela nasce com um lamento. É impossível que eu e você critiquemos algo se não lamentarmos anteriormente. É impossível que a gente olhe aquilo que está errado à nossa volta sem que isso primeiro toque ao nosso coração. E como eu falei, Moisés, ele foi o exemplo ou o paradigma de profecia do Antigo Testamento. E quando Deus fala com Moisés na sarça, Deus fala o seguinte para Moisés, lá em Êxodo capítulo 3. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. A crítica que Moisés trouxe, a crítica que os profetas trouxeram ao longo da Bíblia, elas foram primeiramente motivadas por um lamento. E isso nós enxergamos claramente na vida do nosso Jesus Cristo. Jesus, os evangelhos vão dizer que quando ele olhava as pessoas, ele era movido por íntima compaixão. Para ser movido por íntima compaixão, a dor do outro precisa ser também a minha dor, a sua dor. Nós só conseguimos criticar que aquilo está errado se essa dor ela for compartilhada. É a minha, é a sua, é a minha. Jesus, ele olhava as pessoas e via essas pessoas como ovelhas sem pastor. Jesus, ele lamentava tudo aquilo que estava contrário à vontade do Pai, contrário à vontade de Deus. E é isso exatamente que o Evangelho faz conosco. Ele muda a forma como nós enxergamos a realidade. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, eu já preguei sobre ela aqui uma vez, e algo que me chama muito a atenção é que, quando Jesus vai contando a história, ele fala que tanto o levita, quanto o sacerdote, tanto quanto o samaritano, todos os três, eles veem aquele que está ali, jogado, maltratado, quase morto. Todos eles veem, mas só um, o samaritano, ele consegue de fato ter compaixão, lamentar por aquela situação e agir para salvar aquela vida. Por isso que esse Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele transforma a forma como nós olhamos. Porque sem essa transformação do nosso olhar, nós olhamos apenas para quem? Para nós mesmos, para a nossa família, para aquilo que está funcionando. Ora, se já é difícil viver numa sociedade dessa, se já é difícil nós temos recursos para pagar as nossas contas, por que eu devo me importar com o outro que está sofrendo ao meu lado? Essa é a visão de alguém que ainda não foi transformado, que não teve o seu olhar regenerado pelo Evangelho e pelo Espírito de Deus. E é isso que nós, como igreja, somos convocados, vocacionados a fazer. Nós somos chamados para fazer essa obra do Senhor. Nós agimos aqui dentro de 4 paredes. Aqui tem até um pouquinho mais, né? A geometria é diferente. Mas estamos aqui dentro, vindo dominicalmente, nas quartas-feiras. Nós somos aqui Qual é o nome? Nós somos... A nossa esperança, ela é renovada. A nossa energia, ela é renovada. Nós somos fortalecidos aqui dentro, mas a mensagem do Senhor, ela não pode parar aqui dentro. A mensagem do Senhor, ela precisa acompanhar a nossa vida onde quer que formos. Nós precisamos, assim como Jesus, olhar as pessoas e olhar e enxergar e lamentar pela situação que eles estão vivendo. E nós tentamos fazer isso com algumas ações como foram mostradas aqui, através do La Batista,
O Lar Batista, para quem não sabe, é um lar de meninas que vivem em situação de vulnerabilidade, seja social, seja situações de abuso. E quando eu falo abuso, são todos os tipos de abuso. Abusos sexuais, abusos inclusive de meninas que quase foram mortas pelas suas próprias mães. É algo assim absurdo de se ouvir, de se imaginar. Mas estão lá, com os seus traumas, com os seus complexos. E o que nós estamos fazendo para mudar, nem que seja um pouco da realidade de uma menina daquela? Crianças que tiveram a infância roubada, crianças que tiveram seus sonhos talvez interrompidos, e nós entendemos que como igreja podemos sim ser bênção na vida delas, canais de bênçãos nas vidas daquelas meninas. No lado bom samaritano, de senhoras, lá só tem senhoras, são idosas lá, é um lar que ele chama de um lar de descanso, elas ficam, mas a verdade é que muitas são colocadas lá porque a sua família não quer mais cuidar delas. E elas olham assim para mim e falam assim: pastor, irmão, irmã, quando é que a minha família vem me visitar? Já faz mais de ano que eu não vejo a minha filha. A minha filha me roubou, a minha filha tirou tudo que era meu e me colocou aqui, achando que isso ia resolver a minha vida, e eu estou aqui. E elas lá, porque saem da situação da sua rotina, muitas emagrecem, muitas chegam lá andando, mas ficam em cadeiras de roda, não porque o lar maltrata elas, não, muito pelo contrário, mas porque aquilo que elas viviam de segurança na sua casa foi colocado de lado porque ninguém queria mais cuidar dela. Alguém que cuidou de toda a sua família, que criou seus filhos, filhas, e agora, quando chegou na melhor idade, são abandonadas, porque a própria família não consegue sentir empatia por sua mãe. E nós estamos lá, às vezes é segurando a mão por uma hora, igual o Lucas falou, às vezes é contando a mesma história várias vezes, é dando um abraço, é dando um beijo, é arrumando as unhas, é contando uma história, uma brincadeira, coisas simples, mas que aquecem o coração. Sem contar a Cristolândia, a Escola Pastor Albérico Souza, tudo isso é porque nós, como igreja, nós estamos sendo confrontados, mas também estamos acordando cada vez mais e lamentando aquilo que acontece ao nosso redor e dando a nossa parcela de contribuição. É isso que Jesus nos ensina a fazermos como seus servos, como filhos e filhas de Deus, a seguir o seu caminho, olhando para onde quer que a gente vá e olhando, enxergando a realidade e tentando fazer algo para mudá-la. Nós estamos muito acostumados, eu falo por mim, a enxergar e ler notícias horríveis. Eu não sei se você gosta, eu não gosto, mas se você parar um pouquinho para assistir um jornal local, aquele policial, é só desgraça. Mas além de enxergar o que acontece na nossa sociedade, parece que o nosso coração ele se acostuma com a situação. E nós não podemos ficar acostumados com aquilo que acontece de ruim, com aquilo que acontece de errado. Nós somos chamados a reinventar a nossa imaginação, a renovar a nossa imaginação e pensar assim como os profetas, a ler a realidade ao nosso redor e a julgá-la e criticá-la, mas antes de tudo, lamentar. Que o Senhor renove em nossos corações a capacidade de lamentar por aquilo que está fora do lugar. Mas a profecia também ela é energizada pela esperança. Porque nós não fazemos obras achando que isso é o fim. E essa talvez seja a maior crítica de algumas pessoas quando fala que não, o papel da igreja não é fazer obras. O papel da igreja não é fazer ação social. É, mas não só. Nós não ficamos apenas nesse campo. Nós fazemos isso porque, antes de mais nada, nós acreditamos que o Senhor Deus, Ele nos perdoou, nos salvou, e Ele nos dá uma esperança de um futuro melhor.
E é por conta dessa esperança, essa é a esperança que nos energiza, que nos capacita, que nos coloca para frente para podermos, sim, através disso, fazer essas boas obras. É isso que Jesus fala: brilhe a sua luz entre os homens, para que todos vejam as boas obras que vocês fazem, e assim não glorifiquem a vocês, mas glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. É essa esperança que nos energiza. Isso é tão real, né? Quando a gente está esperando algo, por exemplo, se eu vou fazer algo porque eu sei que logo mais outra coisa vai acontecer na minha vida. Vou dar um exemplo para ficar claro. Quem tem filho, já teve filho pequeno, sabe que quando esse garoto, essa garota, ela quer algo, ou é prometido algo para ela, se, por exemplo, se terminar a tarefa, se tomar um banho, se almoçar, você vai poder, sei lá, jogar videogame. Você vai poder sair, passear. Essa semana eu tive uma experiência de um milagre lá em casa. O Natan, ele sozinho acordou, tomou banho, colocou a roupa da escola, se arrumou, fez a tarefa, tal. Tudo certo durante o dia. Mas qual foi a motivação do rapaz? Obedecer os pais? Não foi. Foi jogar videogame. Porque ele queria, achava, lá nós temos um trato, né? Você só joga videogame sexta, sábado e domingo, o resto não. Mas ele queria nos enganar, para dizer o seguinte: eu já resolvi a minha vida por hoje, já fiz tudo, estou livre e vou fazer. Mas apesar da comparação ser um pouco ingênua, nós também fazemos isso. Mas pelo lado positivo, não querendo enganar Deus, mas sabendo que porque Ele nos prometeu um futuro melhor, porque Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, porque Ele nos enviou para fazer a obra que o Pai confiou a Ele, e Ele também confia a nós, é por conta dessa certeza, dessa esperança, é que nós fazemos isso, que nós ajudamos ao próximo. Porque seria muito difícil, seria muito ruim e muito desanimador se não tivéssemos um horizonte de esperança em quem a gente coloca a nossa força, coloca a nossa mente, o nosso coração. Já pensou se nada disso aqui tivesse um além? Qual seria a nossa força para dizer o seguinte: nós vamos, acredite em Deus, porque Deus vai mudar a nossa história. Mas nem sempre, durante a nossa vida, a nossa história é mudada. Mas por conta da salvação em Jesus Cristo, por conta da promessa da vida eterna, é que nós temos essa certeza, essa firmeza de dizer: um dia, nós estaremos para todos sempre com o nosso Deus. E lá não existirá mais choro, não existirá mais dor, não existirá mais pranto, mais abandonos, não existirá mais pessoas sem famílias, pessoas abusadas, não existirá, porque o nosso Deus estará conosco para todo o sempre. Essa é a esperança que nos potencializa, que nos coloca para frente. E é essa esperança que precisamos ter e renovar todos os dias em nossos corações. A mensagem da esperança. E essa mensagem, ela não é uma mensagem apenas de Isaías. Os profetas do Antigo Testamento, eles falaram muito sobre isso. O próprio Isaías, no capítulo 2, e Miqueias vai falar isso também, é o mesmo texto. Se você fizer o exercício em casa e ler Isaías capítulo 2, a partir do versículo 4, e Miqueias, no capítulo 4, vai ver a mesma profecia ali, as mesmas palavras. Isaías fala assim: todos os vales, haverá um dia que todos os vales serão levantados, todos os montes, Isaías 2:2 diz assim: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. E ele, Deus, ele julgará entre as nações.
e resolverá contendas de muitos povos. Eles, os povos, farão de suas espadas arados. Esse é um dos mais belos textos que eu acho da Bíblia. Os povos farão de suas espadas instrumentos de guerra em arados, instrumento de produção, de colheita, de vida. E das suas lanças, foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Essa é a esperança que nós temos em nosso Deus. Desse dia que chegará, que não existirá mal algum. Só apenas o nosso Deus da paz. Mas consolar também é profetizar. Na nossa reimaginação, na transformação da nossa mente para imaginarmos profeticamente, consolar faz parte desse processo. E é isso que Isaías começa o capítulo 40 falando. Esse livro de Isaías, essa parte do livro de Isaías, do capítulo 40 até o 55, é também conhecido como o livro da consolação. E já inicia dessa forma: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. O consolo que nós temos é baseado exatamente naquilo que ouvimos sobre a esperança que temos em Deus. Consolar faz parte da profecia. Faz parte de imaginarmos um mundo onde tudo pode ser diferente, quando homens e mulheres se prostram e se entregam ao Deus de toda paz, de toda misericórdia e de toda bondade. Consolar. Nós somos chamados a esse consolo. De pessoas que estão próximas, mas de pessoas que estão distantes. Próximas no sentido de faz parte do meu círculo ali social, é da minha casa, são meus amigos próximos. Mas pessoas que talvez vocês nunca viram, mas podem chegar perto delas e consolá-la. E às vezes esse consolo, nós pensamos que precisamos ser treinados por isso. Ah, pastor, mas eu não sei o que falar. Não precisa falar muitas vezes. É só estar lá. É só você se fazer presente que o consolo de Deus acontece na vida daquela pessoa. Porque essas pessoas, muitas vezes, que estão à margem da sociedade, seja em alguns dos abrigos que nós visitamos, sejam pessoas que vivem em situação de rua, essas pessoas muitas vezes não são nem vistas. E o fato de vermos, de enxergá-las, já traz um consolo para ela. Quem não tem deficiência visual e consegue enxergar, ou mesmo quem tem e consegue conversar e estar perto, não precisa nem de treinamento para isso. É só estar lá, para que Deus use a sua vida para consolar. Porque é assim, é dessa forma que nós exercemos a profecia. Nós vamos sair aqui todo mundo profetas e profetisas, né? Vai chegar em casa e vai dizer, agora eu sou profeta, ouça o que eu vou te falar. Não, faça isso não. Mas nós somos chamados a isso, sim. E o próprio Isaías, no capítulo 40, onde lemos, mas lá no versículo 27, ele vai trazer esse consolo para o povo. Veja o que ele fala, versículo 27 do capítulo 40. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha causa, pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Isaías está mostrando o que o povo realmente passa, achando que Deus tinha abandonado. O profeta continua, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria ela é insondável. E aí Isaías começa a fortalecer o povo falando o seguinte, ele, Deus, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os jovens de hoje em dia se cansam mais fáceis ainda. Né? Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém.
Amém. Aqueles que esperam no Senhor, renova as suas forças. Palavra de consolo, palavra de consolação para aquele que precisa, para aquela que precisa ouvir a mensagem libertadora de Deus e do Evangelho. Para terminar, eu queria deixar alguns desafios para nós como igreja. E quando a gente fala de ação social, como eu falei, algumas pessoas criticam, achando que esse não é o papel da igreja. Inclusive, certa vez eu ouvi um pregador dizendo que uma igreja não bíblica, ela nos aproxima da ação social, mas não nos aproxima de Jesus. Acho que aí nós estamos lendo Bíblias diferentes, né? Ou estamos enxergando de forma diferentes. Por tudo aquilo que foi falado hoje. Ao nos aproximarmos de Jesus, nos aproximamos do próximo em todas as áreas da vida, em todas as áreas da existência. Não existe, e nós cantamos isso. Eu até peguei o programa para reler o que muitos de nós cantamos antes, na música O que eu estou fazendo se sou cristão? O que eu estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. O meu Cristo, ele veio para nos remir, o homem todo, sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também um corpo ressuscitar. Então a igreja bíblica, ela nos aproxima de Jesus, mas é nessa aproximação com Jesus que nós fazemos essas boas obras e ajudamos aquele e aquela que estão precisando de nós. Eu te convido então a sonhar conosco como igreja. Todos os ministérios que já foram trazidos aqui à frente, eu vou relembrar, e aí é uma vantagem da juventude, que ela vai ser sempre relembrada, que o próximo relembra tudo, se ela foi a primeira, né? Todo o culto. Mas é bom, porque a juventude é o que faz a igreja, ela é o presente e o futuro da nossa igreja. Pela juventude, o pastor Paulinho trouxe para nós alguns pedidos de oração e de sonhos, para que sonhemos juntos como igreja. Sabedoria e coragem para jovens e adolescentes, para que eles lidem com a pressão da sociedade e que possam desenvolver talentos e os dons que Deus tem dado, que eles possam criar relacionamentos saudáveis, acolhedores e verdadeiros, que reflitam a graça e o amor de Deus, que cada vez mais eles sejam capacitados para a liderança e assim, uma vez capacitados, sejam exemplos para as próximas gerações. Compromisso com a pureza e com a santidade e por mais saúde emocional. Talvez esses pedidos aqui, eles não sejam exclusivos da juventude. Talvez seja o seu pedido também. Mas além do Ministério da Juventude, o pastor Tenor trouxe no culto anterior que ele ora por uma liderança engajada e biblicamente fundamentada. Que a nossa escola, da Escola Pastor Alberto Souza, se você não foi lá ainda, se você não conhece, faça um teste. Vá lá, vá no primeiro andar e veja a situação que está hoje. E vá no segundo andar e veja como está, que foi o primeiro andar que fizemos e o único até então de reforma. Vá lá e veja e sonhe conosco o potencial que temos para deixar aquilo ali, aquela estrutura, na melhor possível para as nossas crianças. Que os ministérios dessa igreja sejam fortalecidos e que tenham a estrutura necessária. E aí os projetos estruturais da nossa igreja, projeto contra o combate a incêndio e pânico, o estatuto da igreja, uma igreja 100% acessível, o templo reformado e a reconstrução do nosso batistério, para a alegria de muitos irmãos que me cobram sempre que precisamos voltar com o nosso batistério. E os compromissos devidamente cumpridos, isso através das nossas ofertas, nossos dízimos, porque reconhecemos que tudo isso aqui que nós estamos vivendo só é possível por conta da minha liberalidade e por conta da sua liberalidade. Mas além disso, o Ministério de Música, Neto trouxe que oremos pelos grupos, os vários grupos, coral, banda, back, todos os grupos que são envolvidos, estão envolvidos com o ministério, que nós possamos orar por eles. Mas eu quero trazer os nossos pedidos de oração
como ação social. Primeiro, que os irmãos orem por todas essas instituições que nós somos parceiros. Inclusive, tanto lá a Batista quanto a Cristolândia estão passando por uma reformulação. E nós precisamos orar por isso, para que Deus conduza todo esse processo. Porque aquilo que fazemos lá, não só a nossa igreja, mas toda a comunidade batista aqui do estado, tudo que fazemos é unicamente para a propagação do Evangelho do nosso Senhor. E queremos que todas as decisões que serão tomadas sejam tomadas de acordo com a vontade de Deus, não com a vontade de homens. Que o Senhor dê clareza, sabedoria para as pessoas que lideram essas instituições. Mas além disso, eu falei para o pastor Roberto que algo que toca o meu coração é ver essa estrutura aqui da igreja. Essa igreja é muito grande, que não sei se você já andou por tudo aqui. Desde a rua aqui da frente até lá atrás. A igreja vai de uma rua a outra. E o que toca muito ao meu coração é que essa estrutura ela é usada na sua plenitude apenas no domingo. Ao longo da semana, não. Por que não? Nós precisamos sonhar com isso aqui sendo cheio de criança, de adultos fazendo cursos profissionalizantes, de crianças fazendo reforço escolar, fazendo aulas de esporte. Começamos com o Daniel, quarta-feira, a escolinha de basquete, mas precisamos de mais. Nós temos capacidade para mais. A nossa igreja é abençoada para isso. Quantas querem fazer e não têm 10% do que temos? Nós temos. E precisamos colocar isso para frente. Precisamos, como igreja, avançar nesse sentido. Mas, além disso, nós distribuímos cestas básicas todos os meses. E me corta o coração quando o número de cestas extras chega no limite, acabou. E vem aqui alguém pedir assim, pastor, eu queria uma cesta. Eu falei, meu irmão, hoje eu não posso. Hoje a nossa igreja não tem como. Porque acabaram as cestas. Não temos mais para doar. Que a gente consiga multiplicar, para chegar um tempo que quem de fato precise, chega aqui e a gente fala, ninguém precisa mais perguntar se pode ou não pode. Pode, tem, dá, doa. Quem tem fome tem pressa, né? Quem precisa chegar, pegar e ser abençoado em casa. Que a nossa igreja cresça com isso. Mas também eu recebi um pedido hoje pela manhã, da irmã Érica, que às sextas-feiras, a Érica ela faz um trabalho de capelania aqui na escola pela manhã. E ela está só. Soube que a irmã Leni veio ajudá-la na última sexta. Mas se você tem vocação, chamado, se você tem habilidade para falar para crianças, fale com a Érica. Venha trazer também esse ministério de capelania aqui na escola. Que possamos, meus irmãos, sonhar. Porque o nosso sonho, eu acredito, ele está só começando. E nós vamos viver esse sonho na semana que vem também. Os irmãos viram que a congregação de Massagueira agora faz parte da nossa igreja. E vamos começar o trabalho lá na semana que vem. E o pastor Vitor falou o seguinte, os irmãos precisam ir. A adesão precisa aumentar. Eu sei que os dias não são os melhores possíveis, quinta e sexta. Mas tire um tempo, meio período, meio dia. Vai na quinta tarde, vai na sexta pela manhã, vai na sexta após o almoço. Chega lá, mostra que aquilo que Deus colocou na sua vida não fica só em você, mas que transborda para os outros. Amém? São muitos sonhos. Mas nós acreditamos em um Deus que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Ou seja, Ele pode fazer aquilo que nem estamos comentando aqui. E Ele vai surpreender a gente, e assim eu creio. Que possamos nos manter firmes nesse propósito de crescimento, de avanço da obra do Senhor em todos os ministérios da nossa igreja. Amém?